E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, trazendo as últimas informações e notícias aí, como prometido, para o grande jogo, um jogo de extrema importância para o campeonato amanhã, entre São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi. Esse jogo é um jogo daqueles atrasados, né, dos 3 jogos atrasados. São Paulo e Botafogo era válido pela 18ª rodada, ficou para agora, para jogar amanhã no estádio do Morumbi a partir das 9h30 da noite, e um jogo que não se pode pensar em outra coisa senão vitória, os 3 pontos, mais uma vez o São Paulo saindo vitorioso depois, né, do término da partida. É essa a nossa torcida, é isso que tem que acontecer amanhã, custe o que custar. 0-0 já é goleada. Amanhã o que importa realmente é o resultado, independente de qualquer coisa, são os 3 pontos na nossa conta para a gente chegar aos 50 pontos, é isso mesmo. O São Paulo conseguindo a vitória amanhã, o São Paulo abre 7 pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro no momento, e aí começa a pavimentar uma liderança interessante, né? Ainda tem muito jogo a se fazer, ainda tem muito campeonato pela frente, mas é claro que já começa a botar uma pressão, começa a botar já uma questão aí de distância, né, para esses outros adversários, que é sempre importante quando se trata de pontos corridos, né, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar de time provável, de escalação e outras informações que eu trago aqui no vídeo de hoje, eu quero começar falando dos pendurados, né? Pois é, amanhã a gente enfrenta o Botafogo no Morumbi, e aí no domingo a gente vai visitar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, jogo válido pela 25ª rodada, se eu não me engano, o jogo já pela rodada normal, né, da competição, e aí é um choque, né, é o majestoso, eu ia falar choque rei contra o Palmeiras, é o majestoso, é um jogo de extrema, é um jogo emblemático, né, que acaba tendo muita rivalidade. Eu particularmente acho que é muito mais importante o jogo em si para o Corinthians em termos de resultado, no sentido de o que vai acontecer com o time, né, se perder ou ganhar, do que para o São Paulo. Eu entendo que se o São Paulo fizer o dever de casa contra o Botafogo e depois na sequência o São Paulo conseguir vencer o Galo em casa no Morumbi, esse jogo contra o Corinthians, teoricamente, não vai fazer tanta diferença assim. É claro que nenhum torcedor gosta de perder o clássico, eu mesmo não suporto, né, perder para o Corinthians, e acho que aquele tabu tá travado na garganta, né, da gente não ter vencido ainda na arena deles, daqueles caras. Então agora vai ser a chance, agora é o momento certo, a hora é agora, da gente quebrar esse tabu de gesto, como a gente fez contra o Palmeiras no Allianz Parque, é fazer agora, garantir mais 3 pontos, afundar ainda mais eles e a gente conseguir subir cada vez mais na tabela de classificação. E aí nós temos 10 pendurados, né, já para o jogo de agora contra o Botafogo, sendo eles Arboleda, Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius, Juanfran, Léo, Luan, Reinaldo, Tietê e Vitor Bueno. Praticamente um time inteiro, né? Destes, 6 são titulares, gente. Arboleda, Sara, Igor Gomes, Juanfran, Luan e Reinaldo. Ou seja, jogadores importantíssimos no esquema, né, na filosofia, no time titular do Fernando Diniz. E qualquer um que saia nesse momento pode fazer muita diferença para o clássico. Então é bom São Paulo ficar de olho, é bom o Fernando Diniz conversar com esses caras. Ele estava morrendo de medo, né, do Luciano tomar um amarelo, ficar suspenso também. Parece que o Luciano não está nessa lista aqui, né? Então, pelo menos a lista que eu levantei, ele não tá. Mas o Luciano vai jogar normal, né? Como todos os outros, tirando o Daniel Alves, que já está suspenso. Daniel Alves, pelo menos, é nome certo, é figura carimbada para o confronto contra o Corinthians. Então é bom o São Paulo ficar de olho, Fernando Diniz e os jogadores terem a consciência de que precisam evitar estar suspensos, né, para esses próximos jogos aí, porque é decisão, gente. Todo jogo do São Paulo é decisão. Faltando 15 rodadas aí para acabar o Campeonato Brasileiro, são 15 finais para o São Paulo. É assim que os jogadores, a comissão técnica, nós torcedores, é assim que todo mundo tem que encarar esses jogos restantes aí para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí outro assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito do Muricy, né? Vocês devem ter visto, né? Muricy Ramalho já pediu o boné lá de comentarista dos canais da Globo, né?
e só está esperando aí protocolar, né, só legitimar a eleição de Júlio Casares, que provavelmente vai ser eleito com margem larga aí de votos, né, dos conselheiros e tudo mais, para ser o novo presidente. E aí ele vai passar a ser um novo integrante dessa comissão, vai voltar para o São Paulo Futebol Clube. E eu, quando vi essa notícia, fiquei muito feliz, porque eu acho que o Muricy Ramalho e o São Paulo tem tudo a ver, é um encaixe perfeito. O Muricy respira o São Paulo, ele conhece aquilo com a palma da mão dele, ele sabe todos os detalhes, ele sabe de como funciona a coisa lá dentro, e ele, em qualquer cargo que colocar ele vai ser importante lá dentro do São Paulo, simplesmente pelo fato dele ter credibilidade, dele ter moral dentro ali do São Paulo, dele ser um cara correto, verdadeiro, um cara profissional. Só isso já basta para o Muricy ser muito bem-vindo no São Paulo. Além dele ter sido um enorme vitorioso, é um torcedor tricolor declarado, apaixonado pelo Clube do Morumbi. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia. Acho que é daquelas notícias que traz uma certa esperança de dias melhores, de seriedade, né, nos bastidores do São Paulo. Eu fiquei muito feliz e fiquei muito empolgado com o Muricy, que provavelmente seria uma espécie de coordenador técnico ali do departamento de futebol, né? E ajudaria nessa integração de Cotia para o time principal também. Acho que ele tem todos os predicados que podem facilitar nesse momento ali para ele desempenhar essa função. Então, muito boa sorte, Muricy. Tomara que o Júlio Casares vença e que você chegue aí para somar cada vez mais, como sempre fez quando foi para o nosso tricolor. Muito boa sorte, Muricy, e eu fiquei muito feliz com essa notícia. Gente, entrando agora no time provável, né, do São Paulo para enfrentar o Botafogo, basicamente vai ser o mesmo, com a ausência, né, já sabida do Daniel Alves, que está suspenso. Com isso, o São Paulo provável vai ser Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Mantidos e Reinaldo. Aí Luan na cabeça da área mais uma vez, Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner no ataque. E aí sobra essa vaga do Daniel Alves, que é a incógnita, né? 3 jogadores estão nessa disputa interna aí para saber quem que vai começar jogando. São eles Hernanes, Vitor Bueno e Tietê. E aí fica aquela incógnita, né? Se eu fosse o Fernando Diniz, eu colocaria o Rodrigo Nestor, até para que ele tenha mais rodagem, é um jogo em casa. O Botafogo não vai ser jogo fácil, né? Esses times a gente sabe como é que funcionam, fazem aquele ferrolho lá atrás e dificulta demais o São Paulo conseguir penetrar, conseguir entrar dentro, né, da defesa do adversário. Jogam por uma bola só, a gente sabe que é jogo feio, é complicado jogar com esses times lá de baixo, com todo respeito ao Botafogo, mas eu acho que o Rodrigo Nestor poderia entrar nesse tipo de jogo. Dar uma chance para o menino, pelo menos os 45 minutos iniciais, ver como é que ele se sai. Acho que poderia ser uma boa. Mas, e aí entraria com o Hernanes no segundo tempo para dar aquele toque de qualidade também e experiência, caso o São Paulo precisasse de alguma coisa nesse sentido na segunda etapa. Mas, conhecendo, né, o Diniz como a gente conhece, ele vai ficar entre os dois filhinhos bastardo dele, que sempre entram, né, quando tem modificação ou alteração no São Paulo, é sempre essa modificação que ele faz, né, Vitor Bueno e Tietê. E aí eu acho que tá na briga entre os dois, vamos ver quem que ele vai colocar. Mas independente de quem entre, tomara que o São Paulo tenha muita sorte, que ele consiga fazer o que se espera dele, fazer o dever de casa. É extremamente importante esse resultado, gente. Amanhã a gente vai abrir 7 pontos com a vitória, a gente vai ficar mais líder do que nunca na primeira colocação ali, e tendo jogos aí importantes a se fazer, e muitos em casa. A gente pega o Palmeiras em casa, a gente vai pegar o próprio Flamengo na última rodada em casa, vai pegar agora também o Galo em casa. Então a gente tem a chance aí de somar cada vez mais pontos e fazer o dever de casa. Então esse jogo entra nesse sentido também de extrema importância para o São Paulo, para a gente levar a sério, pé no chão e fazer o que se precisa para 0-0, já tá a coisa mais linda do mundo para o São Paulo. E aí, gente, a última notícia que eu queria conversar com vocês é de fofoca aí, né? De especulações, mas eu achei que é interessante trazer esse nome por ser um uruguaio, né? A gente sabe da ligação que o São Paulo tem com jogadores uruguaios, né? Desde Pablo Furlan,
próprio Pedro Rocha, Dario Pereira, Lugano e por aí vai. E aí nós temos aí a notícia, né, de que o Nico Lopes, uruguaio que jogou no Internacional de Porto Alegre no ano passado, está interessado em voltar para o futebol brasileiro. Ele está no Tigres do México, né? Lá ele é reserva, não está feliz com a sua condição atual e ele está querendo voltar para o futebol brasileiro. E dentre os times que demonstraram interesse, o São Paulo é um deles e parece até que já fez um contato com o staff do jogador para saber situações de negociação e tudo mais, para dar aquela famosa sondada para sentir o terreno, sentir o mercado. E aí a situação tá meio ruim nesse sentido, porque parece que o Tigres do México pagou 10 milhões de dólares na época para tirar do Internacional. A gente sabe como é que tá a cotação do dólar, uma coisa absurda. E aí fica meio complicado, porque o Tigres provavelmente vai querer vender por uma quantia próxima a isso, né? Dessa maneira que eles compraram. Então, não sei se o Nico Lopes vale tudo isso também, tenho cá minhas dúvidas, apesar de eu sempre ter sempre ser favorável a jogadores uruguaios. É claro que tem alguns perna de pau, como a gente conhece no próprio elenco do São Paulo, Carneiro, né? Gonzalo Carneiro, um caneludo que tá ali, mas quando fala de jogador uruguaio, que é raça, que é vontade, que é entrega, que é disposição, que é técnica, eu sempre fico com olhos abertos, eu sempre presto atenção, porque eu gosto. Então, não sei se valeria tudo isso o Nico Lopes, mas é uma notícia, uma informação que ele quer sim retornar para 2021 e São Paulo deu uma sondada. Vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer, né? Os desdobramentos aí com o próximo presidente também, vamos ver tudo que vai acontecer e eu trago aí as últimas notícias para vocês, galera. É isso, aguardo os comentários de vocês, obrigado pela audiência mais uma vez. Curta, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações aqui também para você sempre receber os nossos vídeos em última mão, né? Em primeira mão. E aí também, amanhã eu tô de volta analisando o pós-jogo aí, tomara que com uma excelente vitória em cima do Botafogo e 7 pontos na frente na liderança. Aí a coisa vai começar a ficar bonita. É isso, galera. Obrigado pela audiência, vamos que vamos e vamos São Paulo.